A evolução desse campo sintetiza o nível de maturidade que esse campo atingiu. Ele organiza bem os nossos objetivos, organiza as bases estruturantes do campo. Então eu diria que a leitura é obrigatória para todo aquele que se interessa pelo campo, que se interessa pela área pública, por todos aqueles que militam na área, que têm objetivos profissionais e acadêmicos na área. Eu vou à leitura aqui, porque ela consome certo tempo, e se deixa eu falando sem ler, eu devo ler. Nono Fórum de Coordenadores e Professores do Campo de Públicas, Brasília, 11 e 12 de abril de 2013. Carta de Brasília. O presente documento constitui uma síntese dos debates, dos posicionamentos e das deliberações do Nono Fórum de Coordenadores e Professores do Campo de Públicas, particularmente sobre as especificidades do campo, em termos acadêmicos e de inserção do egresso no mundo do trabalho. O campo de públicas é um campo multidisciplinar de formação acadêmica, científica e profissional de nível superior, assim como da pesquisa científica, comprometido com a consolidação democrática. Tem como objetivo formar profissionais, gerar conhecimentos, desenvolver e difundir metodologias e técnicas, propor inovações sociais e promover processos que contribuam para o fortalecimento da esfera pública, a qualificação e melhoria da ação governamental e a intensificação e ampliação das formas de participação da sociedade civil na condução dos assuntos públicos. Compreende tanto as ações de governo como as de outros agentes públicos não governamentais, sobretudo as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. O campo passou a ser reconhecido como tal a partir de 2005, com a criação de grande número de novos cursos de graduação no Brasil. Desde então, 9 fóruns de coordenadores e professores desses cursos foram realizados, possibilitando um acúmulo de discussões que aponta para a consolidação do campo. Recentemente, foram aprovadas diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em administração pública, publicadas no Diário Oficial da União de 14 de novembro de 2011 e que aguarda homologação pelo Ministério da Educação, o MEC. Esse processo está assentado em 2 conjuntos de referenciais fundamentais. 1. Referenciais epistêmicos. As últimas décadas testemunharam deslocamentos de papéis e o aumento da complexidade da esfera pública, que, embora mantenha a centralidade do Estado, crescentemente cria novos espaços e incorpora novos atores sociais, ampliando a participação direta da sociedade civil nas políticas públicas e na governança democrática. Trata-se de tendência mundial, seguida pelo Brasil, que se reflete tanto na produção intelectual sobre a gestão das políticas públicas, quanto na multiplicação de cursos de graduação e pós-graduação para a formação de quadros profissionais, competentes para atuar na formulação, implementação, análise e avaliação de políticas públicas. 2. Referenciais empíricos. Os referenciais epistêmicos acima balizam a constituição de um campo de públicas no Brasil, com a evidente ampliação dos ambientes de atuação profissional. O crescimento do campo é reflexo direto da consolidação democrática do país, que, nas políticas educacionais adotadas, inclusive pelo MEC, por meio do REUNE, implicaram a criação de cursos especificamente voltados a qualificar e a formar quadros para compreender essas mudanças e interferir profissionalmente, atuando na gestão dessas transformações. O reflexo mais visível desse percurso foi a criação, nos últimos 10 anos, de quase 80 cursos presenciais e cerca de 50 cursos na modalidade educação à distância, com diversas denominações: administração pública, gestão de políticas públicas, gestão pública, gestão social e políticas públicas, e egressos atuando principalmente em organizações da esfera pública.
A realidade brasileira reflete tardiamente a experiência internacional consolidada pela qual, desde os anos 60 e 70, afirmam-se um campo distinto do da administração de negócios, business, composto por cursos como Public Administration, Public Management, Public Policy and Management, Public Affairs and No-Profit Management. Expressões emblemáticas dessa tendência foi a criação, ainda nos anos 70, nos Estados Unidos, da National Association of Schools of Public Affairs and Administration, entidade que reúne instituições ofertantes de cursos em todas essas formações. Considerando esses referenciais epistêmicos e empíricos, o 9º Fórum de Coordenadores e Professores do Campo de Públicas debateu e deliberou pelos seguintes encaminhamentos: 1. Defesa da homologação das diretrizes curriculares contidas na Resolução CNR-SES 266, como condição para o reconhecimento e a afirmação da natureza particular e das especificidades que são próprias dos cursos sob a égide dessas diretrizes. Essas especificidades conduzem à formação de um egresso com perfil ajustado à atuação nas seguintes esferas: como agente técnico-político em órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, nas organizações não estatais de caráter político, nacionais e internacionais, ou em quaisquer outras organizações orientadas pelo ethos público e pelo bem público, como formulador, implementador e analista de processos sociais complexos relacionados à esfera pública. A afirmação das diferenças... A afirmação das diferenças fundamentais entre as DCNs número 4 de 2005 e a Resolução CNE-SES 266. Enquanto a primeira está orientada, são referenciais acadêmicos para os cursos de administração, com ênfase em negócios, business administration, dando destaque a áreas funcionais, como marketing, finanças, produção e recursos humanos. A Resolução 266, buscando estabelecer referenciais para os cursos do campo de públicas, tem o seu foco na articulação multi- e interdisciplinar das 4 áreas de conhecimento: administração, ciências sociais, englobando aí ciência política, sociologia e antropologia, direito e economia, que constituem os alicerces conceituais e teóricos dos cursos do campo. Nas últimas décadas, o diálogo entre essas áreas de conhecimento gerou nitidamente um locus na acepção de objeto de estudo de formação acadêmica e de capacitação profissional, caracterizado pelo interesse público, repercutindo no surgimento de cursos de graduação em gestão de políticas públicas, gestão pública, gestão social e políticas públicas, para além dos cursos de administração pública, cuja identidade é a formação acadêmica técnico e política. 3. A postulação de instrumentos apropriados para a avaliação e reconhecimento dos cursos do campo de públicas pelo MEC e INEP, incluindo o ENAD e a avaliação institucional em loco, como forma de aprimorar a qualidade desses cursos, de modo a garantir a melhor formação dos estudantes. Isso porque, diante das especificidades próprias do campo, a aplicação direta e pura dos instrumentos avaliativos da área de administração, sobretudo no ENAD, tem gerado constrangimentos e danos aos cursos, em especial aos bacharelados em administração pública e gestão pública, com reflexos nos demais cursos do campo, em processos de autorização, reconhecimento e renovação. 4. Penúltimo item. A ratificação do caráter estritamente acadêmico do campo de públicas, implicando o explícito e enfático reconhecimento do Conselho Federal de Administração como interlocutor privilegiado, seja para o registro profissional dos egressos dos cursos do campo de públicas, seja como parceiro institucional para o próprio fortalecimento do campo.
com um implícito fortalecimento por sinergia do próprio CFA. Parceria essa passível de ser estreitada por meio de diálogo permanente entre estes fóruns, representativo dos cursos do campo de públicas e as câmaras de formação profissional e de gestão pública do CFA. Por fim, a explicitação ao CFA, a título de sugestão, do indicativo para que os cursos do campo de públicas passem a receber o tratamento como campo conexo, reconhecido pelo CFA, análogo aos casos dos cursos de turismo que possuem DCNs específicas, como determinado pela Resolução 13 de 2006. Brasília, 12 de abril de 2013. Assinam os coordenadores e professores do campo de públicas. Eu juro que a leitura é muito mais prazerosa do que foi essa aqui a leitura. Tenho certeza que vocês vão usufruir muito deste documento, que, como lembrou a Magda, é um documento público que tem norteado e orientado as nossas ações, que explicitam de modo muito claro o que queremos com esse campo. Obrigado e bom proveito.